É o seguinte, gente. Os átomos eles fazem ligação química em busca da estabilidade. O estado mais estável é sempre aquele de menor energia. E geralmente esse estado está associado à regra do octeto, que fala que um átomo tem que ter 8 elétrons no último nível de energia, ou na última camada de energia, ou ainda tem um terceiro nome, na camada de valência de energia. Então, o que acontece? Qualquer átomo, com exceção dos gases nobres, que já tem essa condição, vai precisar se ligar a outro, né? Por exemplo, o carbono ele não existe sozinho. Ele pode se ligar a 2 oxigênios para poder formar gás carbônico, ou a um monte de outros átomos de carbono para poder formar grafite, ou a hidrogênios para poder formar os derivados do petróleo, mas jamais ele vai existir isolado. Por quê? Porque ele só tem 4 elétrons nessa última camada, neste último nível de energia, tá bom? Aí o que acontece, né? Essa regra do octeto, gente, ela é válida para quase todos os átomos, mas temos algumas exceções. As exceções são essas, tá? Então, o boro ficaria estável com 4 elétrons, o berílio com 6, o fósforo com 8 ou com 10 e o enxofre com 8, com 10 ou com 12. E essa exceção é muito importante para a gente, que seria o hidrogênio, tá? Porque o hidrogênio aparece aí em tantas moléculas que estão presentes no nosso dia a dia, a começar pela água, né? A gente também é feito aí de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, principalmente. Então, o hidrogênio ele fica estável com 2 elétrons. E aí vão existir 3 tipos de ligação, tá? A ligação iônica, que vai ser baseada na perda e no ganho de elétrons. A ligação covalente, baseada no compartilhamento de elétrons. E a ligação metálica, que é mais ou menos uma bagunça, onde esses elétrons estão mais ou menos livres, distribuídos ali ao redor desses átomos. A gente vai estudar elas separadamente. Hoje, a gente vai começar com a ligação iônica. Então, deixa eu só trocar vocês aqui de tela. A gente vai lá pro punch. Seria legal, tá? Vocês acompanharem a aula tendo uma tabela periódica. Porque eu mostro aqui, mas você consegue achar aí sozinho, né? Tabela periódica, gente, quem já pegou a apostila, tem tabela periódica lá na última página, tá? Porque que o máximo que eu consigo fazer é isso aqui, ó, deixar ela desse tamanho. Mas acaba ficando tão pequenininha que não dá pra gente enxergar os números que estão escritos aqui, né? Isso. Então, vamos lá, ó. Então, a gente vai começar pela ligação iônica. São 3 tipos e esse é o primeiro. Na ligação iônica, como o próprio nome já fala, eu formo íons. Um íon positivo e um íon negativo. Então, obrigatoriamente, alguém está perdendo elétrons para se transformar em íon positivo e alguém está ganhando elétrons para se transformar em íon negativo. Então, a ligação iônica é uma ligação que acontece entre quem quer dar e quem quer receber. Aí a gente tem um problema resolvido. Como assim? A gente vai começar por esses elementos aqui, tá? Que são muito comuns aí no nosso dia a dia. Então, olha só, o sódio, gente, ele tem 11 elétrons na última camada. E esses 11 elétrons, ele tem 11 elétrons no total. E esses 11 elétrons estão distribuídos dessa forma aqui, ó. Já o cloro tem 17 elétrons e os 17 elétrons estão distribuídos dessa forma. No final das contas, o que interessa pra gente é só quantos elétrons que eu tenho nesse último nível, nessa última camada. E de onde que eu tiro essa informação? É como eu contei para vocês na última aula. Ó. O sódio está na primeira coluna. Isso significa que ele tem um elétron ali. Já o cloro está aqui, ó. Ele está na coluna 17. Isso significa que ele tem 7 elétrons. E o objetivo de todo mundo é ter 8, né?
aí, gente, todo mundo que tem 1, 2 ou 3 elétrons vão ter tendência de doar esses elétrons. E todo mundo que tem 5, 6 ou 7 terão tendência de receber esses elétrons. Por quê? Porque, de fato, é como se o átomo escolhesse o caminho mais fácil. Olha esse cara aqui que é o sódio. Ele tem duas opções. Quais são as duas opções para ele ficar felizão? Ou ele doa um elétron... Ih, travou, peraí. Só um minuto. Ou ele doa um elétron, isso aqui desaparece e ele fica feliz, ó, porque a camada anterior, né, que agora vai ser a última, tem os 8. Ou ele vai ter que ganhar 7 para transformar isso aqui em 8. Então, sempre quem tem 1, 2 ou 3 vai querer doar, porque é mais fácil. E quem tem 5, 6 ou 7, aí já tem um montão, né? É mais fácil receber do que eu arrumar gente para receber isso aqui tudo de mim. Faz sentido para vocês isso aí? Esse aqui, ó. E quem tem 1, 2 ou 3 vai doar e quem tem 5, 6 ou 7 vai receber? Sim? Então tá. Então aqui, olha só, eu tenho um átomo que quer doar um elétron. Toda vez que eu pego para escrever, tá travando. E eu tenho um átomo que quer receber um elétron. O problema é fácil demais de solucionar. É só eu pegar esse elétron daqui, ó, e tacar para cá. Aí, olha só o que a gente vai formar. Um íon positivo, porque o sódio perdeu um elétron. E um íon negativo, porque o cloro ganhou um elétron. Positivo com negativo se atraem, né? Aí, esses átomos se juntam, se aglomeram. E aí que a gente tem a ligação iônica sendo formada, tá? Uma ligação entre íons, porque os íons vão se atrair. Vamos pensar num outro exemplo aqui, isso aqui vai fazendo mais sentido, ó. Deixa eu deixar isso aqui como colinha. Agora a gente tem o cálcio e o cloro. Como que vai funcionar? Olha aqui para o cálcio, ó. O cálcio tá aqui. Então, ele tem 2 elétrons. Eu vou desenhar os 2 elétrons dele aqui. Já o cloro tá aqui, ó. Ele tem 7. Lembrando aí para quem tá meio perdido, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse pessoal do meio tem 1, 2 ou 3. Quando a gente tem acesso a uma tabela periódica completa, a gente consegue saber, tá? Mas olha só o que você tem aqui agora, ó. Você tem o cálcio querendo doar 2, mas o cloro, ele quer receber só 1. Como é que a gente vai resolver esse problema, gente? Esse problema a gente vai resolver por partes, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, é pegar esse elétron e dar para o cloro. E aí, quando eu fiz isso, o cloro ficou estável, mas o cálcio não. Só que o que acontece? Ali onde está acontecendo essa ligação, né, tem milhares de átomos. Então, o que acontece de fato é que um outro átomo de cloro que esteja ali na redondeza vai receber esse elétron que está sobrando aqui, ó. Então, agora, como eu quero doar 2, mas eles só querem receber 1, eu vou precisar de 2 átomos dele, cada um para receber um elétron. Porque a ligação, gente, ela só vai ser formada se for para todo mundo ficar estável. Se tiver alguém infeliz ali, sem os 8 elétrons, ela não acontece. Por isso que tem fórmulas que não existem, né? Tem compostos que não existem. Tem elemento que eu não consigo ligar com o outro. Porque não tem jeito. Não é bom para eles. Então, vai ficar assim. Aí, olha só o que aconteceu. O cálcio virou um cálcio 2+, porque ele perdeu 2 elétrons. E o cloro virou um cloro menos, porque o cloro ganhou um elétron. A fórmula química disso aqui, ó, é CaCl2, porque é um átomo de cálcio, mas são 2 átomos de cloro. Fez sentido?
Vocês tentarem fazer para mim? Sim? Então tá. Então, queria que vocês tentassem, a gente já vai corrigir, né? Mas só para vocês verem aí como é que funciona, eu queria que vocês tentassem agora fazer ligação entre esses átomos aqui, ó. Faz esse primeiro aqui para mim, entre o Ca e o O. Vê como que vai funcionar. Então, qual que é o passo a passo? Olha quantos elétrons tem, desenha. Olha quantos elétrons tem aqui, desenha também. Pensa, alguém quer dar, alguém quer receber. Como é que vai funcionar essa parada? Vou deixar aqui essa colinha aqui para vocês, ó. Que quem tem 1, 2 ou 3 sempre quer doar. E quem tem 5, 6 ou 7 sempre quer receber. Então, tenta esses aí para mim, por favor. Esses não, só o primeiro, tá? Esse aqui daqui a pouquinho. Se começar por ele, você fica doida. Ô, professora, e a última camada tem que ter no máximo quanto mesmo? 8. A última camada tem que ter no máximo quantos elétrons? Tá, a última camada, ela tem que ter no máximo 8. Mas pro átomo ficar feliz, ela tem 8. Ela tem que ter 8, entendeu? Tipo assim, ó, do cálcio tem 2 na última. Mas para ele ficar feliz, vai ter que ter 8. Beleza? Então, tenta desenhar aí para mim os elétrons e a gente já corrige. Esse é pico. Vem cá. Quando vocês tentam desenhar, eu vou só pegar uma água, porque eu tô tossindo o tempo todo. Já vou. Vamos lá? Vou fazer aqui. Olha só. Então, a primeira coisa é eu ver quantos elétrons que tem aqui no cálcio, né? Nessa última camada, nesse último nível de energia. Então, 2. Já o oxigênio tem 6. Gente, aqui eu tenho alguém que quer doar 2 e alguém que quer receber 2. Tem problema aqui não. É só eu pegar esses 2 elétrons aqui, ó, a gente representa com a setinha mesmo, tá? E jogar para cá. Aí, o que eu vou ter? Eu vou ter o Ca virando Ca2+, e o O virando O2-. Isso aqui se atrai, né? E no final das contas, a gente tem isso aqui, que é o óxido de cálcio. Agora, no caso desse aqui, não sei se deu tempo de vocês olharem os dois. Nesse aqui, vocês conseguiram ver? É o mesmo? Ah, desculpa, esse aqui é o mesmo lá de cima. Deixa eu mudar isso aqui. Peraí. Eu não tinha visto que era o mesmo, não. Vamos fazer esses aqui, ó. O Na com o O. Olha para mim aí rapidinho como é que vai funcionar. Vou só desenhar a quantidade de elétrons aqui, tá? Mas o ideal é que você olhe para a tabela periódica e descubra, né? Se tiver com a apostila e quiser rabiscar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Vou desenhar aqui. Então, olha só, gente. Se alguém quiser que eu espere, tá? Quando eu for começar a corrigir, é só falar comigo que eu espero um pouquinho. Mas olha só. Aqui eu tenho um cara querendo doar 1 e outro querendo receber 2. Então, vamos por partes. Primeira coisa que eu vou fazer é transferir isso aqui para cá. Aqui tá tudo bem. Porém, esse aqui não, né? Porque ele tinha 6, ganhou 1, ele tá só com 7. Então, ele vai precisar de um outro átomo de sódio para dar o outro elétron que está faltando. Então, a gente vai desenhar aqui um outro átomo de sódio com seu outro elétron. E a gente joga o elétron para cá. Aí, a gente vai formar Na+, porque cada Na deu um elétron, né? E O, 2-. Qual é a fórmula disso? Ó, a fórmula é, eu tenho 2 átomos de sódio, então é Na2. E o O, eu tenho um só. Então, se o sódio decidir se ligar ao oxigênio, vão ter que ter 2. Se tiver um só, não acontece. Fez sentido? Sim? Então tá. Total. Então, nós vamos fazer agora o mais difícil, acompanha aqui comigo. O mais difícil que pode acontecer seria entre esses 2 elementos, né? Ou elementos que estejam na mesma coluna destes. Porque quem está na mesma coluna tem a mesma quantidade de elétrons. Olha só, vou fazer aqui com vocês rapidinho, já que vocês entenderam o raciocínio. Daqui a pouquinho eu deixo vocês fazerem mais. Mas, ó, o alumínio tá aqui, tem 3. O oxigênio tem 6. Poxa, tem o alumínio querendo doar 3, mas o oxigênio querendo receber só 2. Então, vamos lá. Vou pegar esses 2 primeiros aqui, ó, e vou dar para esse oxigênio. O alumínio vai precisar de um outro átomo que esteja disposto a receber esse elétron que ficou sobrando. Então, nós vamos desenhar um outro oxigênio. Porque, afinal de contas, ali onde essa ligação acontece, tem milhares de átomos, né? E aí, o alumínio dá esse elétron aqui. Só que aí vai continuar faltando. Isso. Só que aí a gente tem que arrumar um outro elemento que precise só de um. Isso mesmo. Aí, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, o alumínio agora tá estável, mas esse oxigênio não tá. Ele tá só com 7. Então, supondo que ali naquele lugar só tem alumínio e oxigênio, aqui eu poderia entrar com um átomo que esteja disposto a doar um elétron, que foi o que a Carlinhos falou. Por exemplo, sódio. Poderia acontecer isso aqui. Só que supondo que só tem alumínio e oxigênio naquele lugar, tá? Aí, o que vai acontecer? Eu vou precisar de um outro alumínio, com os seus 3 elétrons. Vou doar um para cá. Vai sobrar 2. Para onde que vão esses 2 que sobrou? Finalmente vão para o último átomo de oxigênio. Então, a hora termina, ó. E aí, terminou assim. A fórmula disso aqui é Al2O3. Então, para cada 2 átomos de alumínio, né? Como eu vou ter 6 elétrons no total, eu vou precisar de 3 átomos de oxigênio para eu conseguir receber esses 6 elétrons no total também. Tudo bem? Esse aqui é o caso mais difícil que pode ter. Então, olha só, deixa eu voltar minha colinha para cá. Coisa importante sobre as ligações iônicas. Ô, professora,
E o sinalzinho de perca e ganho? Tem que colocar? Ah, tá. Vamos colocar aqui. Esqueci, né? Aí vai ficar o quê, ó? O que vai acontecer, na verdade, é que o alumínio vai ficar 3 positivos, né? E o oxigênio vai ficar 2 negativos. Como essas duas coisas se atraem, né? Aí a gente vai acabar formando isso aqui. Aí, olha só. Uma coisa importante sobre as ligações iônicas é que todas as ligações iônicas, gente, elas são polares. Quando eu falo polares, significa o quê? Tem polo. Deixa eu pegar aqui, senão eu vou demorar. Elas são semelhantes à água? Ah, tá. Isso, a água também é polar. A ligação na água também é polar, só que a ligação não é iônica. É uma outra, é covalente. Entendi. Mas olha só, toda ligação iônica é polar. Quando eu falo que é polar, significa que tem polo. O que é um polo para a gente da química? É isso aqui, ó. É acúmulo de elétrons em algum lugar. E aí, quando você tem acúmulo de elétrons em algum lugar, você tem um polo negativo. Por consequência, o outro vai ser positivo, que é o que acontece aqui o tempo todo. O tempo todo você tem um acúmulo de elétrons aqui nessa região, porque eles saem de um lugar para ir para o outro, formando os polos negativos, né? Aqui, ó, com quem recebeu. E aí, o que acontece? Essas ligações iônicas, gente, eu não gosto muito dessa forma de ensinar, não, mas é muito comum a gente ensinar na escola que a ligação iônica, ela geralmente acontece entre metal e ametal ou metal e hidrogênio. Por quê? Porque os metais, gente, são esse pessoal que está do lado de cá da tabela periódica, ó. Do lado de cá, do lado do ferro, aqui, ó. E como eu contei para vocês, eles têm 1, 2 ou 3. Então, eles sempre vão querer doar. E os ametais e o hidrogênio, eles são elementos que têm tendência a receber. Então, geralmente, quase sempre, quando a gente junta um metal com um ametal, que é o que está acontecendo aqui nesses casos, ó. Estou juntando um metal aqui com um ametal de cá. Aqui é a mesma coisa, metal com ametal. Ou metal com hidrogênio, a gente vai ter a ligação que a gente chama de ligação iônica, bom? Agora uma coisa, esses desenhos fizeram sentido para você? Fizeram sentido para vocês? Que a gente estava fazendo? Sim, eu lembro do ensino médio, estudei isso. Mas, a professora, só uma dúvida que eu tive aqui agora. Tem como dois metais se juntarem, né? Tipo, trocar, fazer essa ligação. Aí vai ser uma ligação chamada de ligação metálica. Entendi. Porque assim, ó, a ligação iônica, ela vai acontecer, é até uma coisa que já vou até escrever aqui para vocês então, ó. Mas depois eu vou repetir, ó. A ligação iônica, ela vai acontecer entre quem quer doar e quem quer receber. A ligação covalente, ela vai acontecer só entre quem quer receber. E a ligação metálica, ela vai acontecer só entre quem quer doar. Então, quando você tem só metais, todo mundo quer dar elétron, porque é 1, 2 ou 3, todo mundo quer dar. Então, a ligação a gente vai chamar de ligação metálica. Quando a gente tem só ametais, ou ametais com hidrogênio, todo mundo quer receber. Aí a gente vai chamar de covalente. E essa primeira que a gente aprendeu, que acontece é entre quem quer dar e quem quer receber, tá bom? Aí esses desenhos, gente, vou contar para vocês uma coisa. Esse desenho eu acho muito legal pra gente entender o raciocínio, entender como é que funciona de verdade. Mas tem uma forma mais prática, tá? Da gente fazer a ligação iônica. Sabe qual que é a forma? A forma é a seguinte. Deixa eu só dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, conforme eu tinha falado, né? Todo mundo aqui tem um elétron, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse pessoal do meio vai ter 1, 2 ou 3. Vai depender do elemento, tá? Não tem uma regra assim, não. Mas a tabela periódica completinha costuma fornecer. Então, o que acontece? Quando você tem essas informações,
quando você tem a carga que o elemento quer assumir, a gente vai fazer de uma forma muito lógica. Olha só para vocês verem. Quando a gente estava juntando o sódio com o cloro, eu posso desenhar. Mas ao invés de desenhar, eu posso só olhar qual que é a carga que esse elemento assume. Como assim? O sódio tem um elétron. Ele vai querer doar, não é? Então, a carga dele sempre vai ser mais 1. O sódio só existe como carga mais 1. Só. Agora, o cloro, ó. O cloro, ele tem 7 elétrons. Qual que é a carga dele? A carga dele não é... agora eu entendi. Entendeu? Eu tava aqui. Eu já tava pensando nisso, sabe? Eu tava assim, mas como que pode ter Na negativo sendo que doa? Eu tava assim, agora eu entendi. Aí, o que acontece? Ó, o cloro, que é uma coisa que a galera costuma confundir, ó, ele tem 7 elétrons. Qual que é a carga do cloro? A carga do cloro não é 7, não. A carga do cloro é menos 1. Porque a carga, gente, é o que o átomo tem que fazer para ficar feliz. Então, ó, o sódio, a carga é mais 1 porque ele quer dar 1. O cloro, a carga é menos 1 porque ele quer receber 1. Se vocês quiserem até escrever aí na tabela de vocês, ó, todo mundo aqui, a carga é mais 1, porque quer dar. Aqui é mais 2. Aqui é mais 3. Agora, esse pessoal aqui, ó, eles têm 5 elétrons. A carga não é 5, não. Não é nem mais 5, nem menos 5. 5 para chegar em 8, falta quanto? Falta 3, não é? Então, eles vão receber 3, ó. Então, a carga é menos 3, menos 2 e menos 1. Isso que é a carga do meu átomo. Tanto o cloro, eu acho que tem exame para dosagem de cloro, de flúor, de sódio. Eu sei que tem exame para dosagem de sódio. Não, desculpa, esse cloro, flúor aqui é para tratamento de água, eu tô viajando. Mas no sangue tem exame, tá? Para dosagem de sódio, de potássio. Não existe sódio mais 2. Não existe sódio mais 3. Não existe sódio menos 5. Existe o sódio mais 1, porque para ele ficar feliz, ele tem que perder esse elétron dele, tá? Então, olha só, depois que a gente sabe a carga dos átomos, fica muito fácil, porque a regrinha é essa aqui, ó. Você inverte esses valores. Como assim? O número que tá aqui, tá? É o número 1, né? O número que tá aqui eu jogo para cá e o número que tá lá eu jogo para cá. Aí vai virar Na1, Cl1. Se não fez sentido ainda para você, vai fazer agora, ó. Qual que é a carga do Al, que a gente viu lá atrás? Que é esse mesmo aqui que deu esse trabalhão para desenhar. O Al, a carga dele é mais 3, tá aqui. E o oxigênio, a carga dele é menos 2. Ao invés de eu desenhar, é só eu jogar esse 2 para cá e esse 3 para lá. Como assim? Vai ficar Al2, né? Que o 2 veio parar aqui embaixo. O3. Então, é uma maneira muito mais fácil sem a gente precisar ficar desenhando. Mas eu acho legal a gente desenhar no começo, né? Ter feito esses desenhos aí no comecinho só pra gente entender como é que funciona. Mas o que acontece é justamente isso aqui, ó. Esse 2 vai vir parar aqui embaixo, se eu conseguisse mudar ele de lugar. Não consigo. Ai. Não consigo. Consigo. O 2 vai parar aqui embaixo e o 3 vai parar lá. E isso é muito lógico, gente. Porque, olha só, se eu quero dar 3 elétrons e o outro quer receber só 2, a gente vai precisar achar um denominador comum aí, né? Outro que a gente fez o desenho, mas não precisava se eu já soubesse dessa regra. Eu acho que é o Ca com o Cl. Quer ver, ó? Vamos juntar o Ca com o Cl. Ca é mais 2. Cl é menos 1. Então, aqui eu jogo 1, né? Fica Ca1. E no Cl eu jogo 2. Depois eu apago esse 1 aqui, ficou CaCl2. Tranquilo? Sim? Então, é assim que a gente faz ligação iônica. Fez sentido para vocês?
A gente pode fazer, sei lá, ó. Vamos fazer com um Pra mim faz sentido. Com um elemento aqui que a gente não tinha feito ainda, ó. A prata, quando ela se liga ao cloro, é uma substância bem comum em laboratório, ó. A prata é mais. A prata eu não tenho como saber, a não ser olhando pela própria tabela periódica ou pesquisando mesmo. Não tem como eu saber no sentido de... Não significa que está nessa coluna que ela tem um elétron, tá vendo? Na mesma coluna eu posso ter 1, 2, 3. Então, a prata com o Cl, quando ele se juntar, como alguém quer dar 1, alguém quer receber 1, vai ser simplesmente AgCl. Ok? Mas e se fosse a prata com o enxofre, que é esse cara aqui, ó? Aí não. Se for com o enxofre, aí vai ter que ser Ag2, porque esse 2 vai parar aqui, S. Por convenção, tá, gente? Sempre escrevo primeiro positivo e depois negativo. Isso aqui é regra. Ok? Sim? Então, tá bom. Então, beleza. Então, terminamos a ligação iônica. Agora, imagina o seguinte. A gente sabe que existe... Só pegar a tabela periódica maior aqui de novo. A gente sabe que existe o gás oxigênio, né? Que, inclusive, é o gás aí que a gente respira. Transportado aí pelas moléculas de hemoglobina, para poder ser utilizado nas reações de combustão, para fornecer energia para o nosso corpo. Mas, ó, eu sei que os átomos de oxigênio existem. Que o gás oxigênio existe. E que para formar esse gás oxigênio, eu preciso de 2 átomos de oxigênio. Como que funciona, gente? Ó, quando a gente olha para o oxigênio, a gente tem um total de 6 elétrons em cada átomo. Vou desenhar eles aqui. O que a gente sabe? A gente sabe que quem tem 5, 6 ou 7 sempre quer receber, eles não vão abrir mão desses elétrons. Então, aqui nesse caso agora, a gente tem 2 átomos que querem receber. E sempre que a gente tiver 2 átomos que querem receber, a gente vai ter uma ligação chamada de ligação covalente. Essa ligação covalente, ela acontece com compartilhamento de elétrons. O que é isso? De fato, eles dividem. O elétron vai ser dos 2 átomos ao mesmo tempo. Tá bom? Então, olha o que vai acontecer. Ó, pensa comigo. Todo mundo quer receber, então eu vou compartilhar. Antes eu representava com a setinha, tá? Porque o elétron tá saindo de um átomo e indo para o outro. Agora a gente representa assim, ó. Cadê, gente? Ah, tá aqui. Com um retângulo em volta, um círculo, tá? Da maneira que você preferir. Ó, se todo mundo quer receber, eles vão dividir esses aqui. Aí agora esse oxigênio, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais esse aqui, 7. Não deu certo ainda. Então, vou fazer uma outra ligação aqui. Agora deu 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eu já tinha, 7, 8. Então, tá todo mundo bem. E aí, uma coisa importante, olha só. O oxigênio, ele tem 6 elétrons. Para ele chegar em 8, falta quantos? Faltam 2. Então, todos os átomos de oxigênio, quando forem fazer ligação covalente, eles vão precisar fazer 2 ligações. Porque se ele tem 6, falta 2, né? Todo átomo de nitrogênio, que tem 5 elétrons, vai precisar fazer 3 ligações. E assim por diante, mas nós vamos ver isso com calma, tá? Então, o oxigênio, só trazendo para cá, fica assim. A gente faz assim, ó. Uma outra forma de eu representar isso aqui, que talvez seja uma forma mais comum para vocês, é assim, ó. O, 2 traços, outro O. Cada traço aqui, gente, representa para mim um par de elétrons. E a fórmula dessa substância, que a gente chama de fórmula molecular, fórmula química aí, é O2, né? Porque são 2 átomos.
Vou fazer com vocês o hidrogênio e vou deixar vocês fazerem o outro aqui de baixo. O hidrogênio, ele é um cara diferente, ele fica estável só com 2 elétrons. Então, o hidrogênio, gente, ele já tem um. O hidrogênio, ele sempre vai fazer uma ligação só. Aí a gente escreve assim, H traço outro H. Qual é a fórmula disso? É H2, né? Porque são 2 átomos de hidrogênio. Agora, tenta olhar aqui para mim como é que vai ficar esse negócio. Por favor. Só colocar a exceção aqui para vocês lembrarem. Olha só o nitrogênio. Eles têm 5 elétrons, tá? Eu tirei daqui essa informação. Se eles têm 5 elétrons, antes de eu começar a juntar as coisas aqui, eu posso pensar, ó. Se ele tem 5 elétrons, para chegar em 8 falta 3. Isso significa que se eu fizer uma ligação só e contar, vai dar errado. Ele vai ficar com 5 mais 1, 6. Se eu fizer 2, também vai dar errado. Ele tem que fazer 3. Aí a gente tem o N com 3 tracinhos, o outro N, e a fórmula disso é N2. Essa ligação aqui eu chamo de ligação simples, essa de dupla e essa de tripla. Tudo bem? Beleza? Tá bom. Outra coisa sobre a ligação covalente, gente. Quando a gente tinha a ligação iônica, toda ligação era polar, porque eu sempre formo um polo positivo e um polo negativo. Na ligação covalente, não. Vão ter ligações que são apolares e vão ter ligações que são polares. Qual que é a diferença? Vou só fazer o desenho aqui e vou mostrar para vocês, tá? Então, o hidrogênio é o mesmo que a gente viu lá em cima, por isso que eu não vou entrar em detalhes. Já o hidrogênio com o flúor vai ficar assim, ó. O flúor tá aqui, ó, ele tem 7, tá? Opa. E aí é o seguinte. Eu contei para vocês que todos esses átomos aqui, eles querem receber elétrons. Então, eles estão disputando esses elétrons. Quando essa disputa ocorre entre átomos iguais, vamos imaginar uma disputa mesmo. Na verdade, o correto seria eu falar de soma de vetores, que eu não sei se vocês vão lembrar em física, mas eu prefiro trazer isso para um cabo de guerra, para uma disputa. Vamos pensar numa disputa. Esses dois caras querem os elétrons. Eles são exatamente iguais, então eles têm a mesma força. Você concorda comigo que os elétrons vão ser exatamente dos dois? Vão ficar exatamente no meio dos dois? É como se isso aqui não saísse do lugar? Agora, quando você tem átomos diferentes, não. Se você tem átomos diferentes, você tem forças diferentes. Pensando num cabo de guerra, obrigatoriamente alguém vai ganhar. Quem vai ganhar, daqui a pouquinho eu conto para vocês, mas obrigatoriamente alguém ganha. E aí, o que acontece? Na vida real, é que os elétrons, eles vão ser dos dois, sim. Só que eles vão ficar mais próximos do flúor. Porque o flúor, nesse caso, ele é mais forte. Então, eu estou, de fato, compartilhando. Só que é mais meu do que seu, tá?
Então, aqui, ó, sempre que eu tenho átomos iguais, a gente fala que a minha ligação é apolar. Porque os elétrons não se acumularam em lugar nenhum, eles estão exatamente no meio, distribuídos. Que seria isso aqui que a gente enxergaria se a gente tirasse uma fotografia, ó. No meio. Agora, quando são átomos diferentes, aí vai ser sempre uma ligação polar. Porque os elétrons eles se acumulam ao redor de um átomo, que seria o átomo mais forte, aqui no caso o flúor. A gente fala, inclusive, ó, que aqui eu vou ter uma carga parcial, esse aqui é o símbolo de parcial, negativa, e aqui uma carga parcial positiva. Porque aqui eu tenho um polo, tenho quase, parcial é de quase, eu tenho quase um polo negativo, porque os elétrons estão bem pertinho. E aqui eu tenho quase um polo positivo. Tranquilo essa questão de ligação polar e apolar? Tá. A força dos átomos, gente, ela é determinada por uma propriedade chamada eletronegatividade. Então, existem várias propriedades, tá? Atômicas aí, tem até na apostila de vocês detalhando várias delas, mas a que interessa pra gente de fato seria essa eletronegatividade, que seria a força que um átomo tem para puxar o par de elétrons para ele. E aí, quem são os átomos mais fortes? Os átomos mais fortes, gente, são os átomos pequenos e que já têm muitos elétrons. Então, aqui, ó, seria um comparativo do tamanho dos átomos, tá? Você tem o hidrogênio como um átomo bem pequenininho. Quando a gente vai pegando esses outros elementos aqui, ó, para baixo da tabela periódica, esses átomos vão ficando maiores, porque é aquela coisa que tem mais prótons no núcleo, tem mais elétrons no núcleo, que a gente fala que são átomos pesados, lá que dão origem à energia nuclear, por exemplo, ou às bombas atômicas, né? Então, ó, os átomos aqui de cima da tabela periódica, eles são pequenininhos. Porque, ó, esse cara tem um próton só e um elétron. Esse cara tem 2. Esse tem 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Então, os átomos menores são esses aqui de cima. E aí, quem tem mais elétron tem uma vontade maior de completar aquele octeto. Então, esse átomo aqui, por exemplo, ó, ele é até pequenininho. Só que, na verdade, ele nem quer o elétron para ele. Muito pelo contrário, ele quer doar o elétron. Por isso que os átomos mais fortes são esses três aqui, ó. Que seria o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Geralmente, se eu souber desses três, eu resolvo quase todos os meus problemas, tá? E se por acaso algum dia aparecer um outro diferente, aí a gente pode consultar esse dado na internet, só digitar o símbolo do elemento ou o nome do elemento e eletronegatividade, ou então olhar aqui na tabela periódica, ó. A eletronegatividade, ela cresce nesse sentido e nesse daqui. O que isso significa? Que se eu for comparar na mesma linha, que é essa seta aqui de baixo, ó, quem está mais para cá sempre vai vencer. Então, esse aqui é mais forte do que esse. Esse é mais forte do que esse. Sempre vence quem está aqui, ó, mais para cá. E de baixo para cima, né? Então, se eu for comparar na mesma linha, o mais forte é sempre quem está em cima. Então, se eu for comparar esse com esse aqui é o mais forte, porque ele está em cima. Mas, geralmente, saber isso aqui é mais do que suficiente, tá? Principalmente porque o que aparece aí nas nossas biomoléculas mesmo, que a gente é formado, sempre vai aparecer um oxigênio, um nitrogênio, né? E vai ser sempre eles que vão vencer, tá bom? E o hidrogênio sempre perde, no caso dessas ligações covalentes, tá? Ele tem muita força, não. Aí, o que acontece? Agora, eu queria que vocês tentassem para mim, já que a gente já conversou bastante, essas dois aqui, ó. Tentar ligar um I em outro I e o carbono no oxigênio. Como? Da mesma forma. Desenhe os elétrons, né? Vê quanto que você tem que compartilhar aí. Se é um par, 2 pares, 3 pares. Como é que vai funcionar essa parada? Dá uma olhadinha para mim rapidão, gente.
A gente já corrige. Vamos lá? Ó, o I, ele tem 7 elétrons. Vou desenhar aqui. Então, se ele tem 7 elétrons, para ficar estável com 8, né? É só eu fazer essa ligação aqui, tá? Vai ficar I-I e aí 2. Eu ainda posso falar o seguinte, isso aqui é apolar. Não forma polo em lugar nenhum, os elétrons estão distribuídos de forma igual. Agora aqui embaixo a gente vai ter um probleminha, ó. Desenhar os elétrons aí. Porque olha só, você tem o oxigênio que quer fazer 2 ligações, porque ele já tem 6 elétrons. E você tem o carbono que quer fazer 4 ligações, porque ele só tem 4, né? E o objetivo é sempre chegar em 8. Então, de novo, isso aqui vai ser um problema que você resolve aos pouquinhos, tá? Por partes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, é deixar esse oxigênio feliz. Vou fazer ele aqui. Beleza, fiz as 2 ligações que ele precisava, né? Agora ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que o carbono só ficou com 6, né? Esses 4 mais 2, 6. Então, ele vai precisar de um outro oxigênio que esteja disposto a participar aí desse rolê. E a gente faz aqui, ó. E no final das contas, todo mundo bem. Tá todo mundo com seus 8 elétrons, tá? Isso aqui a gente faz assim. O, 2 traços, C, 2 traços, O. Isso aqui é o CO2. Se são átomos diferentes disputando esse negócio, a gente vai falar que a ligação é polar. E se você quiser saber quem ganha, aí é só a gente lembrar desses 3 elementos aqui, ó. Quem ganha é o oxigênio. Ele é o segundo mais forte de todos, tá bom? Então, o primeiro é o flúor. É nessa ordem, ó. Esse é o mais forte, depois o oxigênio, depois o nitrogênio. Fonte. Entendi. Então, o oxigênio, mas o flúor não aparece muito aí, tanto no nosso dia a dia, né? O oxigênio e o nitrogênio aparecem mais. Então, o oxigênio é o segundo cara mais forte. Então, o que vai acontecer, se eu só quiser deixar mais bonitinho, ó, é que os elétrons vão ser dos dois, sim, mas vão estar mais perto do oxigênio. Aí a gente fala que aqui tem um polo parcial negativo, aqui é parcialmente positivo, essa letra é isso aqui, ó. Nunca consigo fazer ela, é esse negócio ali. É sigma, eu não sei como é que chama essa letra grega, eu esqueci. E aqui é negativo. Fez sentido? Sim? Ó, eu quero contar uma curiosidade para vocês, mas eu vou deixar 2 para vocês tentarem fazer para mim.
Deixa eu só pegar essa colinha aqui. Então, vou deixar 2 para vocês tentarem fazer para mim em casa. E na próxima aula a gente vai fazer mais exercícios sobre. Mas eu quero contar uma curiosidade primeiro. Deixa eu só retomar aqui com você, gente. A ligação iônica, ela acontece, né? Entre quem quer doar e quem quer receber. Por isso que a gente falou que é entre metal, porque metal sempre quer doar. E a metal ou hidrogênio, porque esses dois caras sempre querem receber. Então, se eu for fazer o mesmo raciocínio, a covalente, como ela acontece só entre quem quer receber, a gente fala que ela vai acontecer sempre que eu tiver 2 ametais. Então, sempre que eu tiver ametal mais ametal. Ou sempre que eu tiver um ametal ligado no hidrogênio. Porque esses aqui são os caras que querem receber, né? E a gente tem esse resuminho aí, tá? Mas assim, não precisa decorar que é metal e ametal e hidrogênio. Quando você olha para a tabela periódica e entende que quem tem 1, 2 ou 3 prefere doar do que receber, aí fica mais fácil. E por que prefere doar? Poxa, é mais fácil eu doar 1 do que eu receber 7, já que eu tenho que chegar em 8. É mais fácil eu doar 2 do que eu receber 6. Agora, se eu já tenho 6, aí é mais fácil eu ganhar 2 do que eu doar 6, tá? É sempre o caminho mais fácil aí para evitar a fadiga. Então, vou deixar 2 para vocês fazerem para mim, que é juntar o K com o Cl e o H com o O. Eu queria que vocês fizessem aí o desenhinho, tá? E descobrissem para mim se vai ser ligação, ficar de dever para casa. Se vai ser ligação iônica ou ligação covalente. E qual vai ser a fórmula? Vou precisar de 2 desses, de 5, de 20, né? Quantos de cada átomo aqui que eu vou precisar? Aí só quero contar uma curiosidade para vocês antes de eu liberá-los, que é a seguinte. Vocês sabem por quê que algumas pessoas têm o cabelo cacheado, crespo, e outras pessoas têm o cabelo liso? Eu não. Tem a ver com ligações químicas. É o seguinte, ó. O cabelo, gente, isso a gente vai aprender mais lá na frente, mas ele é uma proteína. O que é uma proteína? É uma molécula muito, muito grande que é formada por moléculas menores, que seriam os aminoácidos. É como se eu tivesse um colar de bolinhas, esse colar fosse a proteína, e essas bolinhas a gente chama de aminoácidos, tá bom? E existem 20 tipos de aminoácidos dentro dos organismos dos mamíferos. E esses aminoácidos se combinam aí para formar todas as proteínas, não só o cabelo, mas a gente tem proteína que é anticorpo, a gente tem proteína que tem função de estrutura muscular e etc. Isso aí a gente vai aprender lá na frente, quase no finalzinho. Mas enfim, desses 20 aminoácidos, tem um que tem uma quantidade de enxofre significativa, tem átomos de enxofre nele, que seria a cisteína. E aí, esses átomos de enxofre, gente, quando eles estão próximos uns dos outros, eles têm a tendência de se ligar para formar uma ligação que a gente chama de, só escrever aqui que fica mais fácil, de ligação de disulfeto. Ou algumas pessoas conhecem como ponte de disulfeto. Isso aqui é forte pra caramba e é muito estável. E aí, o que acontece? O que vai determinar se no seu cabelo tem muita cisteína e, por consequência, muito enxofre é a genética, tá? Só que o que acontece? Deixa eu vir aqui para minha câmera para vocês verem. Vamos imaginar que a gente tem um cabelo com um monte de átomos de enxofre, que vem principalmente da cisteína, mas tem outros aminoácidos também. Então, deixa eu só fazer um rabisquinho aqui, peraí. Ó,
Esse é um dos motivos, tá? Tá vermelhinho aqui, né? Vamos supor que cada um desses vermelhinhos aqui seja um átomo de enxofre. Esses átomos de enxofre têm a tendência de se ligar, né? Para fazer aquela ligação ali que eu contei o nome para vocês. Então, esse cara tá aqui, esse outro tá aqui. Como que ele faz para se ligar? Ele precisa se aproximar. Então, quando eles vão se aproximar, acontece aí que a gente vai enrolando o cabelo. Então, esse cabelo enrolado, ele é mantido por várias ligações químicas. A principal, a mais forte delas, é essa que acontece entre os átomos de enxofre. Não são só essas, não. Tem outras ligações, mas essa aqui é a mais forte. É a que, tipo assim, quando você vai fazer um alisamento definitivo no seu cabelo, uma progressiva. Tinha um outro negócio sem ser progressiva para ficar liso para sempre. É essa ligação que você tem que quebrar. Porque outras ligações a gente consegue quebrar de forma não definitiva, né? Às vezes até com a água. Já viu que quando seu cabelo tá com água, a gente rompe algumas ligações que tem ali. Então, o cabelo, mesmo quem tem um cabelo cacheado, assim, tipo o meu, se ele estiver molhado, ele parece que é liso. Por quê? Primeiro porque eu rompo algumas das ligações em contato com a água, tá? Essa daqui não, mas algumas outras que mantêm a estrutura. Segundo, por causa do peso. Como o cabelo fica pesado, o átomo tá aqui e o outro tá aqui, mas tá pesado. Eu não consigo me aproximar porque eu tenho que vencer a gravidade, né? Mas aí quando o cabelo seca, aí ele consegue enrolar. Tá bom? Ou então quando a gente quer romper de forma não definitiva, a gente usa secador ou chapinha. E a gente, não adianta também ser só o secador e chapinha. Se eu bater só o secador no meu cabelo, ele não vai ficar liso, não. Eu tenho que bater o secador e eu tenho que passar a escova. Esse processo de passar a escova é justamente para esticar o fio, para afastar o átomo de enxofre que está aqui do que está aqui. Então, eu uso esse calor, essa energia para poder quebrar a ligação, tá? A ligação de enxofre a gente não consegue quebrar assim, só as outras. Então, eu uso isso para quebrar e aí, além disso, eu uso a escova, o processo mecânico mesmo, né? Para eu conseguir colocar esse fio com os átomos distantes uns dos outros. Então, funciona assim, mas é só mais a nível de curiosidade para vocês mesmo. É porque eu conto para o pessoal da farmácia, porque eles podem trabalhar com produtos cosméticos e tudo mais. E os cosméticos que a gente tem para poder romper essas ligações de forma definitiva, geralmente são cosméticos muito agressivos, né? Tipo, progressivo é a base de formol ou então de um ácido muito forte. Relaxamento, lembrei o outro processo, é relaxamento que o pessoal utilizava muito antes. É a base de uma base muito forte, que seria o próprio hidróxido de sódio ou de potássio, não lembro. Então, assim, só a nível de curiosidade para vocês verem mesmo, uma aplicação aí de ligações químicas. O seu cabelo tem milhares de ligações químicas que se estabelecem e mantêm a forma dele, né? Gente que tem muito enxofre no cabelo vai ter o cabelo mais enroladinho. Gente que tem menos vai ter mais liso. E isso vai ser determinado geneticamente, tá bom? Tranquilo? Sim? Então tá bom, gente. É isso que eu queria contar para vocês hoje. Na próxima aula, eu queria que vocês fizessem esses 2 exercícios para mim. A gente vai fazer mais, tá? Na próxima aula. Mas eu queria que vocês tentassem fazer esses 2 para mim sozinhos, juntando isso aqui. E aí, na próxima aula, faltou só a ligação metálica. Eu não vou falar agora para não ficar muita coisa. Mas na próxima aula, a gente corrige esse, faz ligação metálica e faz um monte de exercício sobre tudo junto, né? Porque aí a gente vai conseguir ver o que é cada um, tá? Em cada momento. Beleza. Então é isso, gente. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.